Função polinomial. Uma função é chamada de função polinomial quando a sua lei de formação é um polinômio. As funções polinomiais são classificadas de acordo com o grau de seu polinômio. Por exemplo, se o polinômio que descreve a lei de formação da função tiver grau 2, dizemos que essa é uma função polinomial do segundo grau. Para calcular o valor numérico de uma função polinomial, basta substituir a variável pelo valor desejado, transformando o polinômio em uma expressão numérica. No estudo de funções polinomiais, é bastante recorrente a representação gráfica. A função polinomial do primeiro grau tem gráfico sempre igual a uma reta. Já a função do segundo grau possui gráfico igual a uma parabola, na qual A e B pertencem ao conjunto dos números reais e A é diferente de zero. Esse tipo de função também é chamada de função afim. É importante relembrar os principais conceitos a respeito das funções em geral para compreender bem as funções do primeiro grau. O que é uma função? Uma função é uma regra matemática que relaciona cada elemento x de um conjunto A um único elemento y de um conjunto B. Os conjuntos A e B são conhecidos respectivamente como domínio e contradomínio. Já x e y são conhecidos respectivamente como variável independente e variável dependente, pois o valor de y sempre dependerá do valor de x. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o gráfico poliginal de função 1. Então, toda função pode ser representada graficamente. E a função do grau 1 é formada por uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. E depende do sinal A. Quando A é menor que zero, isso significa que será positivo, como vemos aí no exemplo. No gráfico, no caso, né? A gente pode olhar aí nesse mapa mental que nos mostra o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Então, vamos ver o passo 1. Primeiro, a gente tem que escolher os valores de x, ou pode ser y. Você escolhe sua letra, você escolhe sua variável. No passo 2, encontramos os correspondentes de y. Se eu escolhi x, meu correspondente pode ser y? Pode, você escolhe. E traçar as retas x e y. Tem que fazer a continha, que a gente já está vendo aí, que é a função, né, que é o f, é x. Mas podia ser a função, se x você coloca um m, você coloca a letra aqui, fica melhor para você. Observação, o gráfico de função do grau 1 é sempre uma reta. Sempre uma reta, como vemos aí. Quando a reta for para o lado... Quando a reta for para o lado direito, ela é crescente. Quando a reta for para o lado esquerdo, ela é decrescente. Podemos ver aí. O ponto de encontro do eixo y do gráfico de função do primeiro grau. Então, a gente vê que o y tem pé, né, tá na horizontal, tá na vertical, e o x está na horizontal. E é isso, espero que tenha entendido. E agora, meus amigos, eu vou falar mais profundo sobre o assunto, que no caso desse vídeo é os gráficos. O método de resolução para uma equação polinomial depende do seu grau. Quanto maior o grau de uma equação, maior a dificuldade em resolvê-la. Mostraremos o método de resolução para equações polinomiais do primeiro grau. Exemplo. Resolva a equação 5x mais 20 é igual a 0. Para resolver o problema, devemos utilizar o princípio da equivalência. Tendo em vista facilitar o processo, omitiremos a escrita da operação do lado esquerdo da igualdade,
sendo equivalente então dizer que vamos passar o número para o outro lado, trocando o sinal operação inversa. Para que serve a função polinomial? As funções polinomiais servem para estudar em forma de gráfico a localização e o número exato de uma função, considerando a análise de seus zeros na solução da equação. As funções polinomiais são objetos de estudo na matemática há séculos, servindo como fórmulas para facilitar o cálculo de raízes exatas de equações gerais do segundo grau. As fórmulas, raramente aplicadas na matemática atual, ajudam a encontrar a solução real e exata de equações com a ajuda dos fatores expostos. No estudo da complexidade de algumas raízes e na análise de zeros, as funções polinomiais permitem ao desenvolvimento de soluções acerca desse tipo de problemática. Função crescente. Uma função é crescente quando, aumentando-se os valores atribuídos ao domínio, os valores do contradomínio ficam cada vez maiores. Um exemplo de função crescente é a função y é igual a 4x mais 5. Para perceber isso, observe a tabela a seguir. Observe que o valor de x a cada linha é aumentado em uma unidade. Consequentemente, realizando seus cálculos de y a partir da função dada, percebemos que a cada linha os valores dessa variável aumentam em 4 unidades. Então, quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Por essa razão, a função é crescente. Além disso, apenas observando o gráfico dessa função é possível perceber que ela é crescente, já que quanto mais à direita, mais alta a reta fica. Mas também é possível dizer que a função é crescente quando, diminuindo-se os valores de x, os valores de y também diminuem. Função decrescente. Função decrescente é aquela que o valor da variável y diminui sempre que a variável x aumenta. Um exemplo de função decrescente é a seguinte: y igual a menos 3x mais 3. Observe na tabela que cada vez que o valor de x aumenta uma unidade, o valor de y diminui 3 unidades. Dessa maneira, essa função é decrescente. Além de observar os valores na tabela, também é possível definir se a função do primeiro grau é crescente ou decrescente a partir da análise do seu gráfico. Como identificar funções crescentes ou decrescentes sem cálculos? Existe uma maneira de dizer se uma função do primeiro grau é crescente ou decrescente sem fazer qualquer cálculo. Para isso, basta observar o valor do coeficiente a da função. Esse coeficiente é proveniente da forma geral da função do primeiro grau y igual a ax mais b. A é o número que multiplica a variável e b é uma constante. A regra para identificar se as funções do primeiro grau são crescentes ou não é a seguinte: se a for maior que zero, a função é crescente. Se a for menor que zero, a função é decrescente.